Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Já rezamos, mas eu quero convidar você a rezar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Boa tarde. Quem já estava aqui desde ontem, levanta a mão. Desde ontem cedo, quem já estava? Ótimo. O acampamento ele começou ontem pela manhã. E se você não chegou ontem cedo, eu faço um pequeno resumo do que nós vivemos desde a primeira pregação ontem, do Alexandre, depois a minha pregação, a pregação do Frei Elias, depois a missa, e quem já está hoje não precisa fazer. Ontem nós começamos com a pregação do Alexandre, a dar graças a Deus pela sua criação. Lá do livro do Gênesis, o começo da Bíblia, quando Deus cria, e cria por amor. Depois, dentre toda a criação de Deus, uma criatura volta as costas para Deus. Sabe quem fez? Quem foi? Quem que virou as costas para Deus? Quem? Eu não estou ouvindo. Quem? Quem acha que foi o cachorro? Levanta a mão. Quem acha que foi o cachorro? Quem acha que foi as águas do mar? Quem acha que foi o sem vergonha que você olha todo dia no espelho? Levanta a mão. Ainda algumas pessoas não... Quem acha que foi o ser humano? Levanta a mão. Pois é, você não é ser humano? A única pessoa, a única criatura que voltou as costas para Deus foi eu e foi você. De toda a criação. Porém, Deus sabe tudo que nós fazemos. Deus sabe tudo que nós somos capazes de fazer, seja para o bem, seja para o mal. Mas a pergunta que Deus faz ao homem, que Ele faz a mim e a você, não é o que nós fizemos, mas é onde você está. Depois, essa foi a segunda palestra. Depois, o Frei Elias trouxe a realidade de nós de sermos pessoas novas. Não basta nós proclamarmos a missão, quem como Deus, porque Miguel não é a identidade do anjo, Miguel é a missão do anjo. Eu digo para vocês, sem se escandalizarem, são os anjos que se prostram aos nossos pés, porque nós somos filhos e eles não são. São os anjos que estão ao nosso serviço, porque você é filho, você é filha de Deus. Porém, frente a tudo isso, que é um resumo rápido do que nós vivemos ontem. Depois, se você quiser, tem as palestras no Canção Nova Play, tem as palestras que você pode levar, enfim, de tudo que foi vivido ontem. Mas hoje, diante da nossa condição, que muitas vezes, qual que é o nosso grande problema? Aqui, eu não estou dizendo que nós não podemos ter devoções, principalmente aos anjos. Não, não estou dizendo isso. Mas eles estão ao meu serviço, ao teu serviço. Mas porque nós não sabemos mais quem somos, aí nós ficamos em busca
de coisas que são secundárias. O Frei Elias ontem disse que muitas vezes nós podemos nos encher de devoções, mas o essencial é Deus. Por isso, este mesmo Deus se encarna, este mesmo Deus vem ao nosso encontro para provar para mim e para você quanto nós valemos. Tantas pessoas querendo ser Deus, e Deus se torna pessoa para dizer o valor do ser pessoa. Tantos de nós queremos ultrapassar os nossos próprios limites, porque nós não tivemos ainda a coragem de assumir os nossos próprios limites. Quando Jesus se encarna, Ele quer dizer a mim e a você: veja quanto você vale. Porque Deus poderia ter criado ou inventado qualquer outra forma para enviar o seu Filho. Por que Ele enviou o seu Filho encarnado em forma humana, para ser uma pessoa 100% gente, 100% humano, 100% Deus? Para dizer para você, para dizer para mim e para você, quanto nós valemos. Porém, da mesma forma que Ele, nós também um dia vamos passar dessa vida. E qual é a promessa de Deus? Pega a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. João 14, versículo 1. Seguintes. Quem está com a Bíblia aí, levanta a Bíblia. Quem não está com a Bíblia, levanta o celular. Tira o celular do bolso. Quem não está com a Bíblia, levanta o celular. Vai, corajoso, cadê a Bíblia? Está sem Bíblia, mas levanta o celular. Ótimo. O teu celular tem um aplicativo da Palavra de Deus? Tem. Quem não tem, deixa de ser mão de vaca. E usa um pouquinho desse seu 4G ou 3G, para pelo menos baixar alguma coisa que preste nessa bexiga do seu celular. Quem está com a Palavra de Deus aí? Levanta. Ótimo, baixa. Quem tem o celular que tem o aplicativo da Palavra de Deus? E os outros se sintam constrangidos, para pelo menos você não ficar gastando seu 3G com joguinhos, mas pelo menos para baixar a Palavra de Deus, que tem aplicativos para isso. João 14, versículo 1. Presta atenção. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, como? Nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Presta atenção numa coisa.
Hoje nós celebramos o aniversário de Nossa Senhora. Muitos, todos nós, deveríamos nos sentir filhos da Virgem Maria. Mas qual o trabalho dela? Ela nos leva a Jesus, só. Ela não nos leva ao Pai. Muitos têm a proximidade com os anjos, têm a devoção aos santos, mas os santos, os anjos, o que eles fazem? Nos levam a Jesus. Quem nos leva ao céu não é a Virgem Maria, não são os anjos, não são os santos. Quem nos leva ao céu para nós nos encontrarmos com o Pai é Jesus. Não tem outro caminho. Pense uma coisa. Entremos no contexto dessa palavra. Jesus está na Santa Ceia. Ele tinha mandado os discípulos prepararem um lugar para que eles pudessem celebrar a ceia. Os discípulos foram, prepararam o lugar. Já passou aqui o momento próprio da ceia. Jesus continua conversando com os seus discípulos, porque o momento próprio da ceia é o versículo anterior. O capítulo 13 é quando Jesus, na ceia, enquanto está tendo o rito da ceia judaica, porque se você não sabe, Jesus não é cristão, Jesus é judeu. Depois é que ele inaugura o cristianismo. Então, como um bom judeu que Jesus é, ele está fazendo a ceia judaica. E o capítulo 13 do Evangelho de São João é quando Jesus muda a Santa Ceia, sai do rito da Santa Ceia e começa a lavar os pés dos discípulos. É o capítulo 13. Porém, depois que passa isso, Jesus começa a dizer: eu estou indo embora. Eu já tenho pouco tempo com vocês. Eu não sei se você já viveu uma situação como essa. Uma pessoa doente que você ama, uma pessoa que você foi ali nos últimos momentos dela. Ou a pessoa velhinha que já diz: eu não tenho muito tempo mais. Até dá para entender quando temos os nossos velhinhos, os nossos idosos, que tomam a consciência que a sua vida está escapando das suas mãos. Mas Jesus era um jovem. Jesus, se estivesse nos nossos tempos, não seria considerado nem mesmo adulto. Com 30 anos, 30 e poucos anos, ele seria considerado um jovem adulto. Não ainda um adulto, porque o adulto dos nossos tempos é considerado a partir dos 40. Aí entra a crise dos 40, a crise da meia-idade, tudo aí. Mas Jesus está dizendo para os discípulos: eu estou partindo. Ou seja, a partida de Jesus, a ida de Jesus era iminente. E os discípulos começaram a ficar amedrontados. Por isso que começa dizendo: não se perturbe o vosso coração. Bate no seu peito e diz: não se perturbe o meu coração. Diga: eu tenho o Senhor, Ele está comigo, ontem, hoje e por todo sempre. E nada, absolutamente nada nem ninguém pode me separar do amor de Cristo, do meu Senhor. Porém, preste atenção. Enquanto Jesus, homem, ele está partindo. Só que os discípulos
começaram a ficar inquietos, começaram a se sentir amedrontados. Por isso que Jesus, antes de dizer, veja, é o versículo 1. É como se Jesus dissesse assim: eu vou dizer uma coisa, mas antes de dizer, deixa eu acalmar vocês. Jesus começa, volta lá no capítulo, deixa a Bíblia aberta, deixa o aplicativo aberto. Não se perturbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus, crede também em mim. Aí ele já começa a dizer, versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos terei dito: vou preparar um lugar para vós. É claro que os discípulos entenderam o que Jesus estava dizendo. Porque quando ele fala, vou preparar um lugar para vós, porque na casa do meu pai há muitas moradas. É claro que eles entenderam que não era a casa de José. Até porque José, diz a tradição, que já tinha morrido. É claro que a morada na casa do pai não era a casa da Virgem Maria, que está fazendo aniversário hoje. Uma jovem menina de 2034 anos, dizem que ela teve Jesus com 16, e Jesus começa a era a partir disso, então 2018 mais 16. É claro, 2034 anos. Mas vejam, os discípulos entendem e ficam amedrontados. Quantas vezes nós já não nos sentimos amedrontados porque algo muito terrível estava para acontecer. Porém Jesus acalma os ânimos dos discípulos, dizendo: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Veja aí o versículo 4. E para onde eu vou, conheceis o caminho. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês me seguiram até agora, eu estou partindo. Então, para que vocês cheguem lá na casa do meu pai, presta atenção, para que vocês cheguem na casa do meu pai, façam o caminho que eu fiz com vocês. Continuem fazendo o caminho que eu fiz com vocês. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo é desejando que nós todos tenhamos consciência daquilo que Ele quer na nossa vida. Quantos de nós, inquietados frente às nossas escolhas, frente às decisões que temos que tomar, nós que fazemos uma experiência com Deus, nos perguntamos: qual é a vontade de Deus para mim? Quem já fez essa pergunta, levanta a mão. Quem já teve a resposta, levanta a mão. Poucas pessoas. Mas levante, todo mundo levanta a mão. Fica com a mão levantada. Que agora eu vou fazer as perguntas e não pare. Fique com a mão levantada, que eu quero me enganar, supondo que todos vocês sabem as respostas. Quem já fez essa pergunta, levanta a mão. Olha que bonito. O rapaz está até tirando foto ali para todo. Você vai ficar famoso. Você está dando a resposta. Eu fiz essa pergunta. Continua com a mão levantada. E agora a segunda pergunta: quem já teve a resposta, continua com a mão levantada. Sabe por quê? Pode baixar, porque senão o irmão do lado vai, deve estar fedendo aí. Sabe por que nós já temos a resposta? Porque qual é a vontade de Deus para mim e para você? Que sejamos filhos e santos, só, mais nada. Então quando quando Jesus afirma
Para onde eu vou, vocês já conhecem um caminho. Ele está dizendo, na casa do meu pai, para que vocês possam chegar lá, vocês precisam trilhar o mesmo caminho que eu trilhei. Vocês precisam obedecer a Deus, vocês precisam rezar, vocês precisam amar a verdade, vocês precisam amar a justiça, vocês precisam amar a honestidade, vocês precisam ser misericordiosos, vocês precisam ser puros. E aí vai toda a vida de Jesus. Por isso que no final da vida de Jesus, no final, nós estamos na última ceia que Jesus celebrou com seus apóstolos. Depois ele foi para o Getsêmani e de lá ele já foi entregue e nós já sabemos o final. Jesus está dando as suas últimas palavras. Para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. Aí Tomé, vai lá, versículo 5. Olha o versículo 5 aí. Tomé disse, Senhor, não conhecemos o caminho, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Aí, como dizia o saudoso Padre Léo, Jesus deve ter pensado, anta. E aí responde, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus estava tentando acalmar os discípulos. E Jesus está nos trazendo esta palavra para nos acalmar frente a tudo que nós podemos viver. Por quê? Tomé, quando pergunta, Senhor, para onde vais? Nós não conhecemos o caminho. Se Jesus diz, eu sou o caminho, e Tomé diz, eu não conheço o caminho, só ficará perturbado quem não conhece a Jesus. Só fica na perturbação quem não conhece Jesus. Se ele responde, eu sou o caminho, se ele fala, para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho, vocês basta seguirem o caminho que eu trilhei, você vai, porque se eu estou indo, vocês também chegarão lá. Não tem como você sair aqui, pegar a Via Dutra, sentido São Paulo, e querer chegar no Rio de Janeiro. Você está em sentido oposto. Mas se Jesus está dizendo, para onde eu vou, ou seja, Ele está dizendo, eu vou para o Pai. E se eu vou para o Pai, vocês já conhecem, porque vocês me seguiram. É como se Jesus quisesse voltar na consciência, na memória dos seus discípulos. Quando ele passou na coletoria de impostos e viu o pecador público Levi, o Mateus ali sentado, o que Jesus disse? Segue-me. Quando Jesus passou na beira do mar da Galileia, viu lá os pescadores, o que ele disse? Segue-me. E todos os outros discípulos, Jesus disse, segue-me, que eu estou caminhando para o Pai, e se vocês me seguirem, vocês vão junto para o Pai, no tempo de cada um. No tempo de cada um. Mas os discípulos não conheciam a Jesus, por isso ficaram perturbados. Entra agora na tua história. Quantas vezes nós somos testados na nossa fé? Nós podemos até dizer que somos pessoas que vão à missa, que participam da igreja, pessoas que vivem isso, que vivem ministros da Eucaristia, grupo de oração, pastoral não sei do que, pastoral não sei do que lá.
Só que a vida tem os seus acidentes. Porque nós habitamos, não moramos, mas nós existimos, nós habitamos numa vida que tem acidentes. Quando está tudo bem, nós dizemos que Deus está do nosso lado. Quando alguma coisa dá errada, quando você bate o carro, quando você é mandado embora do seu emprego, quando o seu filho ou a sua filha sofre, quando o seu casamento vai de mal a pior, nós fazemos a mesma coisa que Tomé. Quando estamos em crise, quando nós acreditávamos em alguma coisa e agora não está dando mais certo, nós fazemos igual a Tomé. Antas que nós somos, não conheço o caminho. O caminho não é uma via, o caminho é alguém. Esse alguém é Jesus. Ele está dizendo aqui. Ele supunha que os discípulos já acreditavam, que os discípulos já conheciam, os discípulos tinham visto. Olha aqui, os discípulos tinham visto Lázaro sair da tumba, 4 dias depois de morto. Esses discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas. Esses discípulos viram Jesus alimentando uma multidão como essa, com 5 pães e 2 peixes. Esses discípulos tinham visto tudo já, porque já estamos no final da vida de Jesus. Quantos sinais nós já vimos na nossa vida? Quantas graças, quantas bênçãos, quantos milagres nós já vimos na nossa vida. E quando nós somos questionados pelos acidentes da vida, nós fazemos como Tomé: Senhor, eu não sei quem Tu és. Mudamos a pergunta. Quantas vezes nós, nos momentos de tormento, nos momentos de perda, nos momentos de tribulação, nos momentos mais difíceis na nossa vida, já não nos perguntamos: onde está Deus? Quando a desgraça bate na sua porta: mas Senhor, quantas vezes eu vou à igreja? Mas Senhor, quantas vezes eu vou à missa? Mas Senhor, quantas vezes eu faço isso, faço aquilo? Quantas vezes nós já não nos perguntamos dessa maneira: Senhor, eu não Te conheço, eu não sei quem é o Senhor. Porque eu não sei quem é o Senhor, eu não sei para onde o Senhor está indo. Aqui é teste de fé. É teste de fé. Por que nos apegamos tanto a Miguel? Porque nós não temos fé em Deus. Porque Miguel está ao nosso serviço. Aqui eu não estou menosprezando Miguel, mas eu não posso dizer que ele é maior do que eu, porque eu sou filho e ele é criatura. E a missão da criatura, dos anjos, é servirem aos filhos de Deus. O que eu dizia ontem: porque um não quis essa missão, se rebelou contra Deus, e é o Satanás. Lúcifer, o espírito da luz, não quis servir aos filhos de Deus, porque ele queria ser um. Por isso que ele tenta te destruir, nos destruir.
Porque nós não sabemos quem somos, nós não sabemos quem somos, nós não sabemos quem é este Deus. E como Tomé, nós perguntamos: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, não conhecemos o caminho. Se Jesus responde no versículo 6, Tomé, meu filho, Tomé, meu amado, eu sou o caminho. Como é que você pode dizer que não me conhece? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Como é que você pode dizer, olhando nos meus olhos? Coloque-se no lugar de Tomé, coloquemo-nos todos no lugar de Tomé, olhando nos olhos de Jesus e dizer: Senhor, eu não te conheço. Por isso que nós nos perdemos, inclusive dentro de um senso religioso. Qual é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus para mim é que eu seja um verdadeiro filho e seja santo, só isso. Quando as pessoas, por exemplo, padre, eu não sei, eu estou em dúvida entre o João e o Barnabé, com quem eu caso? Eu falei, não sei. Qual que é a vontade de Deus? Eu falo, nenhuma. Ai, padre, nenhuma. Se você está em dúvida entre o Atadolfo e o Josefino, não tenha dúvida, Deus não se intromete nisso. Escolha aquele que vai te levar para Deus e descarte aquilo que não vai te levar para Deus. É isso, essa é a vontade de Deus. Ah, padre, eu não sei se eu vou ser padre, se eu caso, se eu compro uma bicicleta. Posso dar uma quarta opção para você? A minha vontade é essa. Estou fazendo uma confissão pública agora. Quando chega alguém, ai, padre, eu não sei, porque eu já vivi isso. E eu já ouvi essa resposta do meu diretor espiritual naquela época. Cheguei para ele, Padre Guedes, eu não sei o que eu faço. Não sei se eu vou ser padre, não sei se eu caso, não sei se eu compro uma bicicleta. Ele disse, deixa eu dar uma quarta para você. Pula da ponte. Porque pelo menos você vai descobrir mais rápido a vontade de Deus. Porque você vai estar diante dele e ele vai poder te dizer, eu só queria que você fosse meu filho. Eu só queria que você fosse santo. Então não tem vontade de Deus intermediária. A vontade de Deus na nossa vida é única. Senão nós seríamos marionetes na mão dele. Tudo que nós escolhermos, a única coisa que temos que passar como filtro é: isso me leva para Deus ou não? Da mesma maneira que Tomé pergunta para Jesus, Senhor, para onde vais? Nós não conhecemos o caminho. E quando Jesus responde, Tomé, meu filho, sou eu o caminho. Não existe outro que leva ao Pai, não existe outro que te leva para o céu. Mas aí, tem uma coisa nessa palavra que nos chama a atenção. E que nos deve fazer pensar a nossa vida. Versículo 2, pega aí, o versículo 2 de João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar um lugar para vós. Presta atenção, cristão. Jesus está fazendo a promessa eterna para nós. O lugar que você terá não é o lugar que você tem. Vou repetir se você estava dormindo.
A promessa eterna que Jesus nos faz: vou preparar um lugar para vós. Ele está dizendo, o lugar que você tem hoje não é o lugar para sempre na tua vida. Isso nos deve fazer pensar uma coisa. Quem tem preocupações, levanta a mão. Quem tem dívidas? O problema é seu, ninguém mandou comprar. As preocupações somente. Quem tem preocupações? Ótimo, pode baixar. Se você morre, não estou dizendo que vai acontecer, tá? Mas se você morre agora, como é que essas preocupações ficam? As suas dívidas, você vai felizinho, não vai? Agora, ó, pá, as favas minhas dívidas. O pior é a dívida lá, no céu. Quando Jesus diz isso, vou preparar um lugar para vós, o que ele está dizendo? O lugar que você tem hoje, as coisas que você tem, as pessoas que você tem, pais, prestem atenção, os filhos que você tem, se você morre agora, tudo fica, porque o lugar que o Senhor prepara não é aqui. Então qual deve ser, não a nossa preocupação, mas a nossa ocupação nessa vida? Nos preparar para o céu. É lá o lugar que Jesus vai nos preparar. Mas meus irmãos, os nossos tempos nos deixam como essa planta aqui, ó, presos na terra. Não sei nem se é terra, acho que é argila, né? É. Nos nossos tempos, nós ficamos como essa planta linda, maravilhosa. Dá uma semana para ela. Nem uma semana. O que vai acontecer com ela? Vai murchar. Se Jesus está dizendo, eu vou preparar um lugar para vós, o lugar para vós é na casa do meu Pai, porque Ele diz, a casa do meu Pai tem muitos lugares. Se nós já conhecêssemos o próprio Jesus, não fôssemos como Tomé, que diz, Senhor, eu não conheço, eu não te conheço ainda. Ótimo, então queiramos conhecer, porque enquanto não nos preparamos para o lugar que o Senhor vai nos preparar, nós ficaremos como essa planta, enraizados nesta terra, mas chegará um dia que eu e você vamos murchar. Aí se for em cemitério público, depois de 3 anos tem que tirar, não tem? Pelo menos em São Paulo é assim. Você vai para a terra, queria tanto ser da terra, que vai para baixo da terra. Era tão apegado às coisas da terra, era tão apegado à sua inteligência, à sua vontade, à sua liberdade, aos prazeres da vida, tudo, que você tão apegado à terra, você vai para debaixo da terra. Aí os seus, aqueles que eram as suas preocupações, meu Deus, o meu filho, ai meu Deus, a minha esposa, ai não sei o que, já foi, acabou. Aí esses, se sobreviverem, depois de 3 anos vão lá fazer a exumação do seu corpo, para tirar só os ossinhos seu. Você já imaginou como é que você vai ficar sem essa capa de pele e carne que você tem? Já pensou que coisa linda? Se nós pudéssemos nos olhar num espelho, raio-x, e nos vêssemos somente o osso, que coisa linda, não era? Meu irmão,
Jesus está dizendo para mim e para você hoje: me conheça, porque eu sou o caminho que te leva ao Pai. E mais do que isso, eu vou preparar um lugar para você, eu vou estar lá, mas o teu lugar vai estar pronto e eu estarei à tua espera. Mas você só chega lá se nós respondermos contrariamente o que respondeu Tomé: Senhor, eu não conheço o caminho. Que nós poderíamos de responder: Senhor, eu te conheço, e por isso eu abro mão de tudo e de todos para ficar somente do teu lado. Aqui eu não estou dizendo para nós sermos irresponsáveis, aqui eu estou dizendo para nós colocarmos cada coisa no seu devido lugar. Quem é que ocupa o primeiro lugar na sua vida? O que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Se alguma coisa ocupa o primeiro lugar, presta atenção, eu tenho que te dar uma notícia triste. Um dia você vai deixar isto. E quando nós deixamos isso, o lugar que está preparado, porque Jesus disse aqui, Ele iria preparar, e se Ele já foi, o nosso lugar está preparado lá, não é aqui. Mas nos nossos tempos, nós somos frutos de uma cultura, nós somos frutos de uma geração, nós somos habitantes do nosso tempo, senhores do nosso tempo. Nós queremos ocupar e permanecer aqui, como se a nossa vida fosse só aqui. Jesus está dizendo a mim e a você: eu vou preparar um lugar para vós. Ele estava prometendo aos apóstolos, mas nós já podemos dizer: o meu lugar já está preparado, porque Jesus já morreu, ressuscitou, está lá no céu. Ele já preparou o lugar. Porém, se o meu lugar está preparado, e o lugar que Ele preparou não é este, não é este lugar. O lugar que o Senhor preparou para nós é céus novos e terra nova. Não é este lugar aqui, não. Não é este lugar de dor, não é este lugar de sofrimento, não é este lugar de lágrimas. Mas também não é o lugar de prazeres momentâneos, não é o lugar das felicidades momentâneas, das alegrias momentâneas, não. O lugar que o Senhor preparou para nós é céus novos e uma terra nova, e Ele está me esperando lá. Ele está esperando você lá. Mas por que será que nós já não falamos mais no fim dessa vida? Porque nós temos medo de falar. Mas muito mais do que medo, nós temos apegos a esta vida. E quando eu falo apego, volto a dizer, não estou dizendo para a partir de agora você ser um irresponsável, não. Eu só estou dizendo, não coloque em primeiro lugar o que é segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O primeiro lugar tem que ser de nós estarmos prontos se o Senhor vier buscar cada um hoje. Será que estamos? Ah não, padre, eu não confessei. Não é confessar, não. A confissão, ela tem um valor profundo de salvação, mas não é só. Sabe por quê? Cada confissão que eu faço, me é tirada a culpa. Me é tirada a culpa. Eu pequei contra Deus e Ele diz para mim, você já não tem culpa nenhuma. Mas tudo que eu cometo, a culpa some na confissão, mas a pena não some.
A igreja nos dá, por exemplo, as indulgências em tempos propícios, indulgência plenária, todos os dias as indulgências parciais, para que nós possamos nos eliminar das penas que o nosso pecado causa. Mas para que nós possamos ser eliminados nas nossas penas, porque a culpa nós já vamos ser eliminados na confissão. É porque muitas vezes nós temos um pensamento equivocado. Nós achamos que basta confessar, está tudo pronto. Meu irmão, não é. Eu gosto de dizer nas confissões, quando eu atendo confissão, hoje eu posso ter atendido vários de vocês, não vou revelar o segredo de confissão de nenhum, porque hoje de manhã eu estava no confessionário, mas eu gosto de dizer, cada vez que nós entramos no confessionário arrependidos, confessamos os nossos pecados, nós saímos de lá, devemos sair de lá com uma alegria profunda. Porque nós não mereceríamos, mas Deus me dá uma nova chance. Mas eu também tenho que sair de lá com uma responsabilidade, porque eu não sei se eu terei a próxima chance. Eu não sei se da minha última confissão até a próxima, não chegará a próxima, e o Senhor, que foi preparar um lugar para mim, não virá me buscar. Então não é apenas confessar, não é apenas participar de um encontro. Não, a gente vem, a gente aprende, a gente reza, mas a gente precisa tomar decisão. Nós precisamos tomar decisão, e decisão definitiva, que é, se o Senhor foi preparar um lugar para mim, eu vou me preparar para ir para este lugar, não ficar neste, porque este vai passar. Este vai passar. Tudo que você vive, de labutas e bonanças, tudo vai passar. Santa Teresa d'Ávila, rezando sobre este trecho, sobre essa perícope, para os biblistas que estão me vendo não acharem que eu estou falando besteira, porque tem muita gente inteligente que, no lugar de usar a inteligência para o bem, só usa inteligência para ver o que os padres da televisão estão falando para acabar com os padres. Vai procurar o que fazer? Santa Teresa d'Ávila, ao rezar com essa perícope, porque a perícope é um conjunto de versículos bíblicos, viu, senhores biblistas? Porque eu também sou biblista como vocês. Viu, senhores biblistas? Santa Teresa d'Ávila, ao rezar disso, ela pegou o versículo 1 e ela fez uma oração magnífica. Nada te perturbe, nada te amedronte, a paciência tudo alcança, só Deus basta. Só Deus basta. Porque se Ele foi preparar um lugar para mim e para você, este lugar que Ele preparou, Ele já nos indicou o caminho. E que caminho é este? Que caminho é este? Que Tomé perguntou: Senhor, como vamos? Nós não te conhecemos. Quem é o caminho? O caminho é o próprio Jesus. E se nós entramos neste caminho, presta atenção, qual experiência nós fazemos? Primeira, uma experiência de encontro com Deus. Não existe outra forma de sermos cristãos senão através do encontro com Deus.
Volto a dizer, porque isso é o Papa Bento quem diz: não existe outra maneira de me encontrar de ser cristão, que não seja pelo encontro com este caminho que me leva ao Pai. Tomé pergunta, porque Tomé estava com Jesus, mas não tinha se encontrado com Ele. Quantos de nós podemos estar dentro da igreja, agarrado na batina do padre, e não termos nos encontrado com Jesus? Por que eu estou dizendo que é só pelo encontro? Papa Bento XVI escreveu a sua primeira encíclica, dizendo isso no primeiro parágrafo: no início do ser cristão, não existe uma grande ideia, nem uma atitude moral, mas o encontro com uma pessoa que dá um novo sentido ao existir. O encontro com uma pessoa não é nós fazermos somente a catequese, não é uma grande ideia. Se fosse uma ideia, o cristianismo seria uma ideologia, e não é. Diz o Papa, também não é atitude moral, não são coisinhas que nós agora eu posso fazer isso, agora eu posso fazer isso. Meus irmãos, quantas vezes nós vamos para a comunhão, para a confissão, para cumprir preceito, mas nós já estamos lá de coração bem longe de Jesus. O caminho significa encontre com o dono do caminho, ou melhor, encontre com o caminho que te leva ao Pai. E o caminho que te leva ao Pai, para responder à pergunta de Tomé, Jesus disse: Tomé, sou eu o caminho. Eu posso percorrer um caminho, mas eu posso não me encontrar com este caminho. Eu posso estar do lado de alguém e não ter me encontrado, porque quando nós nos encontramos com Jesus, acontece uma coisa sobrenatural, que se for para explicar com palavras, nós não sabemos explicar. Mas aquela experiência de ser encontrados, muito mais do que nós encontrarmos, de sermos encontrados por Ele, aquela experiência muda o nosso existir, vai dizer o Papa. E aqui eu não estou dizendo de fideísmo, aqui eu não estou dizendo que é coisa de renovação carismática, aqui eu estou dizendo que é do magistério da igreja. O encontro com Cristo dá um novo sentido ao existir. Por isso que quando eu me encontro com Cristo, eu começo a odiar o meu pecado. Eu vou sentir nojo de pecado, porque não encaixa. Não encaixa. Quando eu encontro com esse Jesus, aí sim eu vou dizer com Miguel: quem como Deus? Porque muitas vezes nós podemos ser inflamados na emoção, mas se eu não encontro, não basta dizer quem como Deus somente neste acampamento. É preciso dizer em cada instante da sua vida, quem como Deus, mas só vai dizer isso quem se encontrou com esse Jesus. Só. Porque senão nós vamos viver somente na dimensão da superfície das nossas emoções. Segunda coisa que nos leva a este caminho: este caminho nos faz tomar consciência de que é só por Jesus que eu serei salvo. Meu irmão, minha irmã, a minha alma, a sua alma tem um vazio existencial, vai dizer a psicologia.
O vazio existencial de nós nos sentirmos insatisfeitos sempre. Se está gordo, quer emagrecer. Se está magro, quer engordar. Se está liso, quer estirar. Quer dizer, se está liso, quer encaracolar. Se é encaracolado, quer liso. Se está grande o cabelo, quer cortar. Se o nariz é grande, quer fazer plástica. Se o bumbum é pequeno, quer colocar grande. Se é grande, quer diminuir. Se tem seios pequenos, quer pular. Toda essa palhaçada que nós vemos por aí, nada vai preencher você. Eu espero que você tenha aplaudido, não por causa da minha exaltação, mas porque você não vive isso. Porque não adianta aplaudir, porque está todo mundo aplaudido. Entra no teu coração e verifica como é que está o teu vazio existencial. A insatisfação que só Jesus pode preencher, porque essa insatisfação é a inquietação de saber que aqui não é o meu lugar. Por isso que Jesus disse para os discípulos: eu vou preparar um lugar para vós. Por isso que Jesus falou isso. Eu vou preparar um lugar para vós, porque aqui não é o seu lugar. Verifique o seu vazio existencial, veja a insatisfação, porque nós sempre queremos algo a mais. Nós temos gana de céu, mas a gana pode virar ganância. A gana significa: eu tenho algo em mim que não é preenchido neste lugar, porque este não é o meu lugar é o céu. Mas a gana que eu tenho pode virar ganância, e a ganância significa me apegar como este vaso à terra que ele tem. É só o encontro com este caminho que vai me dar a dimensão de que eu sou realmente do céu, não deste mundo. Terceira coisa, aliás. A primeira é que nós precisamos encontrar este caminho. Precisamos ser encontrados por Ele. Senão vamos continuar como o Tomé, perguntando nos momentos de perturbação: onde está Deus? A segunda é que quando eu encontro este caminho, eu tomo consciência que este lugar aqui não é o meu é aquele que Jesus veio me preparar. E a terceira, e assim eu termino: quando eu encontro este caminho, tomo consciência que aqui não é o meu lugar, mas o meu lugar é no céu. A terceira experiência que eu faço é de saber que este caminho não é lugar de passagem, é lugar de permanência, é lugar de repouso. Quantos de nós buscamos a Deus somente quando na nossa porta está batendo o desespero? Passagem. Quantos de nós, mesmo pessoas que fizeram a experiência, nós consagrados, pessoas de fé, de comunidades, enfim, de tudo, que vão buscar a Deus somente quando tem algo para pedir a Ele. Isso é reconhecer que o caminho que é Jesus seja apenas uma passagem, mas este caminho não é passagem, é lugar de permanecer. É lugar de permanecer, não de passar. Por quê? Se o Jesus está dizendo: eu vou preparar um lugar para vós, e vós já conheceis o caminho, vós já sabeis o que deveis fazer para ir para lá. O lugar que Jesus preparou para nós é Ele mesmo. O lugar que Jesus preparou para você no céu
é Ele, não é outra coisa. Mas como é que nós vamos para Ele e vamos nos acostumar na eternidade nele, se nós não fazemos a experiência aqui deste Deus? Vamos ficar em pé? Feche um pouquinho os teus olhos. Pensa em Deus agora. Pensa em Jesus, que foi e já preparou um lugar para você. Mas entra agora no teu coração e com muita sinceridade diante de Jesus, reconheça qual é a prioridade da sua vida. O que ocupa, ou quem ocupa o primeiro lugar na sua vida. Tomé pergunta para Jesus: para onde vai, Senhor? Nós não sabemos. Nós não conhecemos o caminho. Jesus responde a Tomé: eu sou o caminho, Tomé. Como é que você pode dizer que não me conhece, Tomé? Então, se você não me conhece, Tomé, me conheça hoje. Deixa eu te encontrar, Tomé. Tomé, sou eu e você hoje. Deixa Jesus te encontrar. Ele já preparou o lugar para nós. Mas deixa Ele te encontrar. E vai dizendo a Jesus a sua resposta. Ele está chamando você. Deixa o que é secundário e me siga. Trilhe o mesmo caminho que eu trilhei. Trilhe o mesmo caminho de justiça. Trilhe o mesmo caminho de santidade. Trilhe o mesmo caminho de pureza. Trilhe o mesmo caminho que busca o Pai. Assim você verá os milagres. Assim você vai dizer, não só neste acampamento, mas durante toda a tua vida, com Miguel: quem como Deus? Não tem lugar melhor do que Deus, não tem repouso melhor do que Deus, não tem prazer melhor do que o de Deus. Quem como Deus? Me siga. Ergue agora os seus braços e vá soltando a sua voz agora na linguagem do Espírito. Ore. Ore agora no Espírito, pedindo que este Deus que te chamou para o caminho encha você agora da graça. Encha você agora do Espírito. Encha você do fervor que necessita. Encha você do desejo de céu. Encha você do desejo de santidade. Encha você do desejo de pureza. E largue tudo que não te leva a isso. Seja encontrado por Jesus. Ele quer te encontrar. Ele quer fazer em você uma criatura nova, cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, cheia do poder de Deus. Ore no Espírito. Ore
quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar, só pra te olhar. Erga os seus braços e canta. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar, só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Mais uma vez eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por ti. É sua resposta pra ele. Eu quero me apaixonar por ti. Só contigo ficar e só contigo ficar e só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Senhor, abençoa-nos. E tudo aquilo que nós ouvimos seja protegido por essa bênção. E tudo aquilo que veio de ti não se perca. Protege para que os seus filhos coloquem em prática aquilo que ouviram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.